e dai-lhe glória, meu filho, porque é chegado o dia do juízo de Deus. Aleluia. Pastor, eu vou pregar a Bíblia. Eu só prego Bíblia. Nós não negociamos a palavra por nada. Não vendemos. Nós não vendemos a palavra, não pregamos prosperidade, porque a prosperidade é terrena. E Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão roubam e mina. Mas ajuntai tesouros no reino dos céus, aonde a traça não rói, e aonde o ladrão não rouba, e é eterno. Aleluia! Eu amo Jesus. Vamos abrir a Bíblia. Aleluia! Oh, eles acham que Jesus é tão doce. É muito doce, Jesus. Uma vez a mãe de Jesus foi procurar ele. Aleluia! Lembra? E ele estava numa reunião anunciando o reino. E falaram: Jesus, mestre, a tua mãe está lá fora e te procura. E ele falou: a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Olha o que ele falou em Lucas capítulo 12. Deixa eu clarear sua mente. É o Jesus que eles acham que é docinho. Oh, Jesus é amor o tempo todo, é docinho. Ele é juiz. E ele vai julgar essa geração perversa. Essa é a mais perversa geração que já pisou na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Eu amo Jesus para sempre. Deixa eu achar o texto aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glória. Eu amo Jesus eternamente. Olha o que Jesus falou. O Jesus que as pessoas pregam hoje, o menino Jesus, o cara lá de cima, o amiguinho. Olha o que ele fala em Lucas capítulo 14, 26. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é história, não é conversinha fiada. Isso aqui não é um blog. Isso aqui é o próprio Deus falando. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está fora. Meu Senhor, aleluia. O discurso é duro, Jesus. É Jesus que falou. E está escrito aqui nos evangelhos, e aqui no caso, segundo escreveu Lucas. No versículo 27. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Meu Senhor. Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem
inacabada, zombem dele. Ele está dizendo, cuidado, cuidado, a porta está por um fio para fechar, meu filho. Mas nós vamos entrar na mensagem agora. Isso foi apenas uma introdução. A mensagem agora é esta. Aleluia. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Apocalipse é o livro da revelação. Aleluia. Foi a revelação que o próprio Senhor Jesus deu a João na ilha de Pátimos. Aleluia. Aleluia. Glória Olha o que a Deus. diz, versículo 6. Observei outro anjo, que voava pelo meio do céu, e portava nas mãos o Evangelho eterno, para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Em outras palavras, ninguém vai escapar de ouvir o Evangelho. Versículo 7. Então proclamou com grande voz: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Deixa eu repetir. Temei a Deus, rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluia. O segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem mistura, atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça da sua aflição será exalada para todo o sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não haverá repouso algum, dia e noite, sem cessar. Meu Deus, aleluia, Jesus. Que lugar é esse, pastor? Aonde o enxofre é incandescente, onde a fumaça do tormento sobe para sempre. Isso é um lugar de terror. É por isso que nós estamos aqui, para te alertar, para que você possa escapar desse terrível juízo de Deus que está para tocar a terra a qualquer momento. Verdade, Jesus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje que eu vou usar
é o aviso de Deus. Eu vou repetir. O tema da mensagem é o aviso de Deus. Deus não faz nada na terra sem antes avisar o seu amigo, os seus profetas. Isso significa que o Senhor Deus, Ele não quer que o ser humano entre no lago de fogo. O Senhor Deus não te criou, não criou a humanidade para que ela entre no lago de fogo. O lago de fogo foi feito para aqueles que pecaram no céu. Ou seja, o diabo e os seus demônios. Mas todo o ser humano que continua ignorando uma tão grande salvação conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário e continua abraçado e aliançado com o pecado, e se não se arrependerem e não receberem Jesus e não abandonarem o pecado, todos esses também entrarão no lago de fogo. No lago de fogo vai ter pessoas religiosas, e a maioria que lá estará serão religiosas. A maioria. Aleluia. Aleluia. Aqueles que acreditaram na teoria do Big Bang estarão lá. Aqueles que acreditaram na reencarnação também estarão lá. Aqueles que professaram outro tipo de fé e outro Deus estarão lá. Pastores mentirosos estarão lá. Crentes mentirosos estarão. Aquele é um lugar aonde vai reunir todos aqueles que foram mornos. Eles eram cristãos, mas não sustentaram a santidade. São os mornos. Estarão lá aqueles que creram na teoria da evolução das espécies. Aliás, se você ler a Bíblia, você deveria entender que na história bíblica ninguém evoluiu lá como conta Darwin. Se você vê, o nosso rei lá da Babilônia, Nabucodonosor, ele se tornou um boi e viveu junto com os animais durante 5 anos. Meu Senhor. Ele evoluiu para o animal. Não brinque com Deus. O Deus que criou o ser humano, Ele disse na sua palavra: criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aleluia! Deus não rasteja, Deus não anda de quatro, Deus é o Senhor, aleluia, o eterno. Glória a Jesus, maravilha a Deus. Deus dotou o homem de inteligência, deu capacidade ao homem para que o homem pudesse fazer escolhas. Aleluia! Como você vai acreditar e permitir que o seu filho vá a uma escola para aprender? O que você aprendeu, meu filho? Eu aprendi que nós viemos do macaco. Aí! Se for para ensinar isso ao meu filho, eu vou ensiná-lo em casa. E ele vai se tornar, se tiver tempo, um engenheiro, um arquiteto, um doutor em direito, um juiz, mas não aprenderá mentira. Aleluia! Glória a Deus. Jesus Cristo
aleluia, ele aprendeu a Torá e aprendeu a lei. Aleluia. E ele ensinou aos doutores da lei com 12 anos. Glória a Deus. Hoje as Glória. crianças com 12 anos, o que eles sabem sobre a criação? Eles falam, eu creio no evolucionismo. Você está enganado, meu filho. Estão mentindo para você, mentindo para os seus pais, e vocês estão aceitando essa brincadeira. Aleluia. É tempo de arrependimento. Eu vim avisar que Jesus está vindo. Eu vim avisar que a porta vai fechar. E por quê? Porque ele, Deus, avisou no livro, aleluia, no Evangelho de Mateus. Vamos ler Bíblia. Ao invés de você ler historinha, blog, vamos ler Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 6. Versículo 6 a 10. Aqui o Senhor Jesus está alertando a igreja, os fiéis, aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que dizem amar Jesus. Na teoria, o mundo inteiro ama Jesus, mas a teoria não tem valor se não tiver prática. Aleluia. Você pode se formar em médico, mas se você não tiver a prática, você não é um verdadeiro médico. Aleluia! Você tem que ter prática, no mínimo 20 anos, para você, de residência, para você fazer uma cirurgia. E é uma cirurgia simples. No mínimo 20 anos de residência. Eu tenho muita teoria. Contrata um pedreiro com teoria e tu vai ver a edificação que ele vai fazer. Quando você chegar lá e encontrar tudo torto, aí você, não, mas eu te contratei pelo diploma. Mas eu não tinha prática. Mateus capítulo 25, 6 a 10 diz, à meia-noite ouviu-se um grito. Pastor, o que é meia-noite na Bíblia? Meia-noite na Bíblia é o horário mais escuro na terra. É onde o pecado está proliferando. É onde o pecado está sem controle. É onde todas as pessoas pecam e desejam pecar e ainda criam formas de pecar. Essa é o horário da meia-noite. E aí você vai ver, crentes estão na hora da meia-noite e por abandonarem a santidade, estão no pecado, amoldados a este mundo. Você vai ver uma sociedade caída que está vivendo no pecado como se fosse uma prática normal. Esse é o horário da meia-noite, aonde a mentira parece que é verdade. Aleluia. E as pessoas mentem, e mentem na cara limpa, como se fosse verdade. Eles mentem no telefone, mentem no trabalho, mentem para a família, mentem para o filho, mentem para o amigo, mentem para a esposa, mentem para o pastor, mente. Aleluia, é verdade. E adota a mentira como verdade. Então, nessa hora, o Senhor Deus disse que Ele estaria enviando um mensageiro. E esse mensageiro faria o quê? Ele faria isso. Eis que vem o noivo sair ao seu encontro.
Essa é a mensagem. Ele viria avisar a terra, os 4 cantos da terra, como foi lida lá em Apocalipse 14. Ele veio anunciar as tribos de todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. Ele veio anunciar o pobre, o rico, o intermediário. Ele veio anunciar para aqueles que vivem nas montanhas, nas ilhas. Pastor, como que esse pregador iria avisar? Essa era o dilema que a igreja antiga tinha. Naquele tempo, a igreja pensava que esse anúncio seria feito pela TV. Porque a TV, ela passa imagens do mundo inteiro. Mas esse anúncio não é feito somente pela TV, pelos rádios. É feito principalmente hoje por meio da internet. Se você verificar as tribos aqui no Brasil, indígenas, que moram afastadas, elas têm um aparelho de celular e elas se conectam via internet. Aleluia. Então, o Evangelho Eterno está chegando aos índios mais afastados no Brasil. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho está chegando naquelas comunidades afastadas dos grandes centros, Aleluia, Jesus. onde era impossível chegar o Evangelho. Agora, por meio da internet, a mensagem da cruz e do sangue pode chegar nos lugares mais longínquos da terra. Recentemente, o profeta do Senhor pregou na Estônia. Você sabe onde é a Estônia? Busque aí no Google. Mapa Mundi. Lugar gelado. E ele está pregando e avisando a terra: o noivo está vindo! Aleluia. O noivo está vindo! Está muito O bom. noivo está vindo! O profeta do Senhor. Então, nenhum ser humano nascido na terra terá desculpa naquele dia. Todos estão ouvindo a voz do próprio Deus. Aleluia. Todos. E ele anuncia: e todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. Então ele avisa que quando esse anúncio chega, as igrejas começariam a se movimentar. As igrejas iriam entender que está chegando a hora da partida. Então elas despertam do sono. A igreja que está aliançada com o mundo, ela vai entender que Jesus está anunciando a sua volta. E ela começa a se movimentar para encontrar-se com o noivo. Mas aí tem 2 igrejas, ele vai citar as 2, porque na hora que o anúncio vem, 2 igrejas, 2 modelos de igreja começam a despertar. Um modelo é a igreja sábia. E o outro, pastor, a igreja tola. Só existem essas 2 igrejas na terra. Uma é a igreja sábia, que está ao lado direito de Jesus. E a outra é a igreja tola, que está do lado esquerdo. As características da igreja tola são essas. Ela ama o mundo. Ela ama passear. Quando vem o Natal, eles celebram o menino Jesus, embriagando-se, comendo, bebendo, farriando.
Essa é a igreja toda. Quando chega o verão, eles vão para a praia e andam em nudez. Ou em casa. Essas são características da igreja tola. Ela não aceita o arrependimento. O arrependimento, quando você fala, ei, arrependa-se, aparte-se do pecado, abandone o pecado, receba Jesus, a igreja tola ignora. Ela não aceita repreensão. Essa é a marca da igreja tola. Ela ama política, a igreja tola, ela quer um político bom, um político que vai atender os seus anseios. E ela é partidária, ela toma partido. Essa é a igreja tola. Ela luta pelos interesses terrenos. Ela investe tudo na terra. Tudo que ela faz é para angariar bens na terra. Ela está focada na terra, ela não abre mão da terra, ela acha que a eternidade será aqui. E ela compra grandes prédios. Se você vê hoje, elas têm grandes prédios. A igreja toda tem grandes prédios. Tem ar-condicionado, banco de madeira lustrosa, tudo lá funciona. Mas a igreja sábia, ela segue Jesus. E o modelo de Jesus ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, aleluia, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele andava a pé e anunciava o evangelho. Aleluia. A igreja tola, ela ama injustiça. Quanto mais injustiça, mais feliz ela fica. Quando ela vê injustiça, ela não se mete, ela não defende a causa do simples. Ela está sempre ao lado dos grandes, dos famosos. Ela ama as coisas que no mundo há. Então, quando chega a Copa do Mundo, eles param a cidade para celebrar futebol. E quem que você olha e vê lá? Quem? Os crentes. Meu Deus, é verdade. Eles estão lá também, celebrando. Quando tem uma partida de futebol, eles estão em casa, não vai para o culto e eles vão celebrar um chute. É Deus. Numa bola. E pensar que Jesus Cristo deu a sua própria vida para nos resgatar da morte. Para hoje eu dizer que eu sou cristão e amando o mundo. Verdade, Jesus. Aleluia. Ai, 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 ai. É sério. Será que Jesus Cristo viria para ir à cruz do Calvário, para receber aqueles cravos na mão, nos pés, a coroa de espinho, ser perfurado no lado esquerdo? Para hoje eu dizer, eu amo Jesus, quando o futebol toca, eu estou lá pulando e soltando fogos. E se você perguntar, você está indo para o céu? Sim, eu estou indo, eu amo Jesus. Você não ama Jesus. Você ama o futebol. E tem pessoas que amam um pet mais do que Jesus. Meu Deus. Outros amam Fusca mais do que Jesus. Uma bicicleta mais do que Jesus. Até bicicleta. Outros amam sua coleção de latinha.
Será que você não sabe que Jesus se despiu da sua glória e nasceu e habitou entre nós e deu a sua vida por nós para nos levar ao céu? Ele não teve nenhum momento de lazer aqui, ele não veio para lazer, ele veio fazer a vontade do Pai. Se eu e você almeja entrar no céu, nós temos que amar Jesus, literalmente. Não apenas de palavras. Palavras é teoria, você tem que pôr em prática. Lembre-se que ele falou, ele repreendeu o apóstolo Pedro. Pedro, tu me amas? Ele já tinha ressuscitado e Pedro tinha voltado à pescaria. E Jesus veio ao mar e encontrou ele e falou: Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Jesus poderia ter dito a ele: e por que você voltou a pescar? A fazer a prática que você fazia antes de eu ter te discipulado. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E por que você não está ensinando as pessoas a amarem ao Pai? E ele falou a terceira vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por que você não está apacentando as minhas ovelhas? Aleluia. Esse é Jesus. Glória a Deus. É o Jesus que as pessoas tratam como doce. Jesus é extremamente sério. Aleluia. O reino dos céus é extremamente sério. A igreja que vai entrar, ela tem que ter as marcas de Jesus. Aleluia, Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia, Jesus. Que marcas são essas, pastor? São as marcas do sofrimento, aleluia, por amor a Cristo. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo foi chicoteado 39 vezes mais uma durante 3 vezes. Por amor a Cristo. O apóstolo Paulo enfrentou as prisões por amor a Cristo. Ele não foi preso porque estava negociando a palavra de Deus. Ele foi preso injustamente. O apóstolo Paulo sofreu naufrágio, tudo isso para avisar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo vai voltar e Ele vai estabelecer o seu reinado na terra. Aleluia. Glória a Deus. Como a igreja pode dizer que ama Jesus? Até a página 2. Jesus falou bem claro: aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. É até o final. Aleluia, Jesus. Pastor, mas não dá. O sol no Rio de Janeiro está marcando 40 graus com sensação de 60. E daí? E daí? Jesus andou no deserto. E não andou pelado, não. Ele andou de túnica. Essas são as vestes do céu. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ele andou na praia, sim, pregando o evangelho de veste, aleluia, santa. Aleluia. Eu também já preguei de terno nas praias do Rio. Nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nas ilhas, anunciando: ei, abandone o pecado, Jesus está voltando. Aleluia,
Glória a Deus. Ninguém nos amou lá, mas nós não nos preocupamos com a opinião pública. Glória a Deus. Nós nos preocupamos naquilo que Deus vai dizer naquele dia. Porque tem duas palavras que ele vai dizer. Para um grupo, o grupo da igreja sábia, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado antes da fundação do mundo. Venha à minha direita. Aleluia. Ele vai a dar Deus. uma outra palavra para aqueles que estiverem à esquerda. Pastor, quem é que vai estar à esquerda? A igreja toda. Os ateístas, os religiosos, esses são a igreja toda. Vai estar do lado esquerdo. E que palavra ele vai receber? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Meu Deus. Vai ser terrível, Jesus. Quem está falando isso é o próprio Deus que nos criou. Ele está dizendo: eu não te conheço. Você nunca teve parte comigo. E por quê? Porque eu tive fome, você nunca me alimentou. Eu estive hospitalizado, você nunca me visitou. Eu estive preso e você nunca foi me ver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É sério. E ele vai falar: quando que nós te vimos assim? Quando no Natal você celebrou aquelas brincadeiras e se esqueceu dos meus órfãos, das minhas viúvas, do necessitado, do aflito. E você se empanturrou sem se lembrar que tem alguém passando fome, até mesmo do seu lado. Meu Senhor da glória. Aleluia. Enquanto você ficava celebrando a madrugada toda de forma inútil, tinha pessoas dando o último respiro no hospital, esperando você com a mensagem do arrependimento. E você não foi. Meu Deus. Os meus asilos estavam lotados. Você não foi lá nem para sequer olhar os meus filhos que lá estão. Aliás, você até colocou seus pais lá e abandonou eles. Verdade, Jesus. Aleluia. Vai ser sério. Mas se fosse para receber o governador do estado, ou um deputado, um senador, um juiz, um doutor, aí fechava a praça. Nós vamos, e por que está cheio assim? Nós vamos receber uma autoridade. Você nunca leu na Bíblia que Jesus falou: toda autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra está sobre mim. Aleluia. Jesus é a autoridade máxima. Aleluia. Glória a Deus. Nós deveríamos celebrar diariamente Jesus. Aleluia. E por quê? Porque Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para tirar o pecado do mundo. Ele morreu para reconciliar o homem com Deus através do seu sangue. Aleluia, Jesus. Como nós podemos parar? Às vezes a gente anda na rua e fica olhando. Ele já vai os fanáticos, vai não sei o quê. Um dia, nós vamos nos encontrar na eternidade. Eu espero em Deus que eu e você estejamos do lado direito de Jesus. Porque se nós estivermos em lados opostos,
o Senhor Jesus vai nos colocar frente a frente. E Ele vai dizer: por que você rejeitou a mensagem que os meus filhos pregaram? Por quê? Por que você desdenhou da igreja santa do Senhor? Hã? Por quê? Qual vai ser o relatório que você vai apresentar diante do rei? Todos os dias eu mandava eles anunciar a minha vinda. E você estava ocupado com os seus afazeres, com os teus objetivos. Você não sabe que eu te criei para me adorar? Todo ser humano foi criado para adorar a Deus. Aleluia. Todo. Seja branco, seja negro, seja brasileiro, seja americano, seja europeu, enfim, de qualquer etnia. Todo ser vivo tem que adorar Deus. Aleluia. Até Aleluia. o boi conhece o seu dono. Mas o homem se recusa a reconhecer o seu Criador. É verdade, Jesus. Quando é para oferecer algo para o governador, eles trazem o melhor. Mas quando é para Deus, eles trazem os animais cego, manco, surdo, mudo, cheio de defeitos. Como você pode fazer isso? Hã? Verdade. O governante tem aguinha para lavar a mão, toalhinha para secar o rosto. E para o Senhor, eles nem comparecem para dizer: Jesus, eu estou aqui em arrependimento. Porque eu passei o ano inteiro plantando e colhendo, e vendendo e comprando, mas não vim te agradecer pelo fôlego de vida. É verdade, Jesus. Em gratidão, meu Deus. E quando não chove, eles falam: oh, não chove. Aí quando vem a chuva, eles não agradecem a Deus. Quando vendem, eles se alegram, mas não agradecem o Criador. Quando estão enfermos, eles choram, mas quando eles estão saudáveis, não comparecem para glorificar a Deus. Verdade, Jesus. Tudo isso será julgado naquele dia. Tudo isso. Ele tem coragem de ver um trabalhador que trabalha recolhendo lixo e não dá sequer um copo de água. E nem pergunta: ei, está querendo um copo de água? Você tem que repensar a tua vida, meu filho. Você nem precisa ser crente para fazer essa boa ação. Basta você ter bom senso. Um sol de 40 graus, o camarada está recolhendo lixo para lá e para cá, nem uma garrafa de água. Meu Deus. E nessa época todo mundo se esconde, não dá nem uma caixinha de Natal para o catador de lixo. Eles se escondem, só vê o lixo. Você nunca leu que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Esse é o trabalho da igreja sábia. Ela praticar isso e ensinar isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você não pode ensinar se você não praticar, porque seria hipocrisia. É verdade, Jesus. Então você seja praticante, não ouvinte apenas. Aleluia. Jesus falou isso.
Não seja somente ouvinte, mas praticante. Tiago 1:22. O rei está vindo. Aleluia. Mas ele mandou avisar. E a mensagem é essa: avise o meu povo, meu filho, de que eu estou voltando. Então, abra em profeta Ezequiel 33. Profeta Ezequiel 33. Do 2 ao 9. Olha o que Deus está falando para nós que pregamos o Evangelho, para a igreja. Isso aqui é um comando de Deus. Ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas. Em outras palavras, avise os teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, então ele está falando aqui, ouvir e fazer escolha. Qual atalaia você está ouvindo? Será que você está ouvindo esse atalaia? Se você morrer, você vai